Paulo, nesse capítulo, está procurando primeiro louvar e agradecer a Deus pela obra realizada naquela igreja, mas também certificar aqueles irmãos que eles eram genuínos cristãos. Então ele diz no verso 2 que dava graças a Deus por eles, no verso 3 que eles estavam operando, trabalhando, realizando boas obras baseadas na fé deles, no amor e na esperança no retorno do Senhor Jesus Cristo. E ele havia dito no verso 4 que sabia que a eleição deles era de Deus, que eles eram realmente servos de Deus, que Deus havia agido. E agora ele vai usar esse verso 5 também como uma confirmação da conversão deles. Ele diz, porque o nosso, primeira coisa que ele fala, o nosso evangelho. Ele diz nosso evangelho, não que o evangelho é dele. Em outras passagens ele fala de meu evangelho. O que ele quer dizer é que o evangelho era aquilo que ele pregava, era a mensagem dele, o evangelho de Deus. Por isso ele diz meu evangelho, que é o evangelho que eu prego, nosso evangelho, que é o evangelho que nós pregamos, o nosso evangelho. E isso aqui é tão importante. A palavra que os apóstolos pregavam quando chegavam para ganhar almas era o evangelho. A notícia de que, apesar das trevas, da escuridão e da condenação que se encontra o ser humano, existe uma maravilhosa intervenção divina vinda através do Senhor Jesus Cristo para salvar, para libertar, para iluminar, para transformar esse ser humano perdido. E essa intervenção foi que o Filho de Deus desceu, se tornou homem, morreu na cruz do Calvário pelos pecados de todos os homens que crerem e ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus, de onde virá novamente para buscar a sua igreja. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem que a igreja deve pregar e anunciar. Não outra mensagem, não outro evangelho, conforme Paulo fala aos Gálatas. Então, o evangelho, a mensagem central, principal da igreja, a mensagem pela qual todas as outras mensagens devem orbitar. O centro da palavra de Deus é o evangelho. E ele chegou lá pregando o evangelho num lugar que nunca tinha ouvido falar dessa mensagem. Então ele fala, porque o nosso evangelho não foi a vocês somente em palavras. Veja, às vezes as pessoas leem isso aqui rapidamente e falam, olha, nosso evangelho não foi a vocês somente em palavras, mas em poder, e deixa de lado as palavras. Mas ele diz que o evangelho foi em palavras. Então nós temos que entender que o evangelho é uma mensagem, uma notícia que é comunicada por meio de palavras. As palavras são importantes. E ele diz: eu fui a vocês em palavras, eu anunciei para vocês as doutrinas, os fatos históricos, todas as implicações da mensagem do Evangelho. Agora ele fala, mas não foram somente palavras, porque somente palavras nada podem fazer. Até mesmo o Evangelho, que são palavras maravilhosas, nada podem fazer se forem somente as palavras. A própria Bíblia, a palavra de Deus, tão poderosa que é, nada pode fazer se for somente as palavras da Bíblia. O apóstolo continua: o nosso evangelho não foi a vocês somente em palavras, mas também em poder. E ele acrescenta: e no Espírito Santo. E ele coloca também: e em muita certeza ou convicção. Olha o segredo da pregação aqui. A pregação vem em palavras, mas ela também vem em poder. E esse poder é justamente produzido pelo Espírito Santo. Para que as pessoas sejam salvas é necessário a palavra e o poder do Espírito. E é isso que muita gente não tem compreendido hoje. As pessoas acham que basta apenas falar e as pessoas vão se converter. Ou basta apenas o Espírito e as pessoas vão se converter. Mas os dois devem estar juntos. A palavra e o Espírito. E a pregação depende do poder, tem que ser em poder, depende
do poder do Espírito Santo. Para isso depende de muita oração, muita dependência a Deus, para que realmente Deus derrame o seu poder do seu Espírito sobre a palavra, para que haja salvação. Toda essa transformação ocorreu porque o poder do Espírito atuou por meio da palavra. Pouca salvação tem ocorrido hoje, porque o poder do Espírito não tem agido tanto assim na palavra, até porque a palavra é o Evangelho, lembra? O Espírito Santo não vai derramar poder em palavras psicológicas, palavras vazias, palavras inúteis, palavras que não são verdadeiras palavras de salvação. Então, a palavra do Evangelho, com o poder do Espírito Santo, a obra é feita. E Paulo também fala em muita certeza. Ele está dizendo que o pregador, quando o poder do Espírito está sendo derramado sobre ele, ele é tomado de uma certeza, de uma convicção, de uma ousadia, de uma confiança de que Deus o está usando. E ele tem aquela convicção de que uma obra poderosa está sendo realizada e que pessoas vão se converter. Maravilhoso tudo isso. Maravilhoso. Esse é o segredo de toda a história da igreja. Pregação do Evangelho, pregação da palavra, com muito poder do Espírito Santo e muita convicção dos pregadores. Quando isso acontece, acontece o avivamento. E aí ele termina dizendo: como bem sabem como agimos entre vocês por sua causa. Isso é, vocês sabem como foi a nossa vida entre vocês, a nossa vida devocional, a nossa vida de comunhão com Deus, a nossa vida de lidar com vocês da melhor maneira possível por causa de vocês, porque nós estávamos desejando a salvação de vocês. Então vocês viram quando nós chegamos que nós pregamos uma mensagem nova, poderosa, confirmada pelo Espírito Santo, com muita convicção e com uma vida exemplar que Paulo vai falar nessa carta, como eles se conduziram entre eles e por causa deles. Tudo eles fizeram com o objetivo de glorificar a Deus e de trazer a salvação a estas pessoas.